Queridos irmãos e irmãs, Santo Tomás de Aquino nos dizia que o martírio não é nada em relação ao sacrifício da Santa Missa. Então, com essa frase, nós damos continuidade aos nossos vídeos formativos. Lembrando que no nosso último vídeo, nós terminamos com a homilia, com a reflexão do Padre. Vamos recordar um pouquinho. A homilia, ela é a atualização da Palavra de Deus, que foi lançada nos nossos corações. E nós sabemos pela sequência que pós a homilia, nós somos chamados, convidados a rezar o creio, o credo, o símbolo dos apóstolos, ou também conhecido como niceno-constantinopolitano. Esta é uma oração que deve ser feita individualmente. Mas como assim, Padre, individualmente? Nós estamos numa igreja, em comunidade, individualmente por quê? Porque eu estou afirmando, reafirmando a minha fé em Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas vezes na igreja, em algumas épocas, esta oração ela foi cantada. Ela não deve ser cantada. Esta é uma oração que deve ser rezada, porque eu vou professar que Deus é o meu Pai, que Ele é Filho pela ação do Espírito Santo. Vou professar que eu estou numa igreja chamada Igreja Católica Apostólica Romana e que dentro desta igreja nós acreditamos em Maria, Mãe de Deus, nos anjos e santos e pedimos também a remissão dos nossos pecados e um dia também a nossa boa morte, ou seja, a ressurreição dos mortos. Então, essa é a oração do creio, do credo. Terminado a oração do credo, do creio, também conhecido como símbolo dos apóstolos, a profissão de fé, nós vamos para as preces da comunidade, as preces comunitárias. Lembrando que essas preces, elas são feitas, são escritas, ou a própria CNBB nos traz, já prontas para serem rezadas, proclamadas, lançadas na comunidade, para facilitar, a nossa Santa Missa, ou seja, para facilitar o andamento da Santa Missa. Mas lembrando que essas preces, elas podem ser feitas, elaboradas pela liturgia. E lembrando também que a liturgia nos dá uma oportunidade dessas preces também serem espontâneas. O padre ou o diácono ou o celebrante da palavra pode convidar a comunidade a oferecer a Deus algumas preces. E essas preces, Padre, eu ofereço a quem? Primeiramente, à comunidade, à Santa Igreja, aos seus dirigentes, Papa, bispos, arcebispos, padres. Lembrando também que nós rezamos pelo mundo, pela situação que nós estamos vivendo. Vamos dar um exemplo, rezamos pela pandemia que nós estamos vivendo neste momento. Rezamos também pelos nossos governantes. Enfim, são preces que nós oferecemos a Deus para que Ele nos ouça e venha a nosso favor. Terminadas as preces da Assembleia, as preces comunitárias, o Padre vai convidar a Assembleia agora a preparar a liturgia eucarística. E para preparar essa liturgia eucarística, nós começamos com o nosso canto de ofertório, onde a comunidade vai oferecer a Deus os dons que irão ser consagrados. E o que se oferece, Padre? Oferece pão e vinho. Padre, pode oferecer outras coisas? Sim, por exemplo, numa missa mais festiva, de padroeiro, de crisma, por exemplo, eu posso oferecer como, por exemplo, flores, eu posso oferecer o material que foi usado durante o sacramento do crisma, na catequese, na festa de padroeiro, eu posso oferecer algum símbolo que ajuda a rezar, mas lembrando sempre, eu não posso oferecer qualquer coisa que fuja da liturgia que está sendo celebrada.
E nós temos que oferecer, acima de tudo, os principais dons é pão e vinho. E por que pão e por que vinho? Nós temos que voltar lá no tempo de Jesus. O pão era o principal alimento do povo hebreu. Quem não tinha pão, faltava tudo. O pão era composto por farinha de trigo e água. E uma família que não tivesse pão era uma família que não tinha nada, ou seja, estava passando fome, porque a base da alimentação era o pão. E depois nós vamos trazer isso para a vida de Jesus, ele é o próprio pão da vida, né, que alimenta a nossa vida e a nossa caminhada. E por que vinho? Vinho significa a vida. Cristo, eu sou a videira e vocês os ramos. Então o vinho também sempre esteve presente na vida do povo hebreu e também na vida do nosso povo há mais de 5 milhões de anos. Então o vinho é ele que traz vida e alegria aos nossos corações. Então Cristo também, ele é a videira, a vida que preenche a nossa vida, que dá sentido à nossa vida e encaminha a nossa caminhada. Então por isso é oferecido pão e vinho, que significa o corpo e o sangue de Cristo. Terminado o nosso ofertório, o oferecimento dos dons, do pão e do vinho, nós vamos continuar com a nossa oração eucarística. E a primeira oração é o prefácio. O prefácio, ele rende graças a Deus pelos dons oferecidos a Deus. O prefácio vai nos lembrar que Jesus é o Filho de Deus enviado até nós. E como nós vamos terminar esse prefácio, este rendimento de graças a Deus? Com um canto de santo, né? Onde nós vamos cantar o Santo, 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 Senhor Deus Todo-Poderoso. E nós vamos recordar, né, o canto dos anjos, aqueles que cantavam que Deus é santo, tanto no livro de Zacarias, como as 4 criaturas do Apocalipse, que cantava que Deus é santo, 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 é o Senhor Deus do universo. Aí nós terminamos a primeira parte, que é o prefácio, para iniciarmos ditamente a consagração. Queridos irmãos e irmãs, terminado o santo, o canto do santo, onde que nós, numa só voz, toda a comunidade cantou que Deus é santo, 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 nós vamos agora iniciar o rito de consagração. Lembrando que as espécies que irão ser consagradas já está sob o altar, né, na espécie de pão e vinho, que serão transformadas no corpo e sangue de Jesus Cristo. Mas antes de proclamarmos as palavras que Jesus, né, proclamou na última ceia, nós temos que fazer a nossa epiclese, que é a ação do Espírito Santo sobre as oferendas. O padre vai estender as 2 mãos sobre as oferendas e vai pedir que o Espírito Santo de Deus venha sobre elas, transformando-as no corpo e no sangue de Cristo. É o Padre, em nome de Cristo, pedindo que o Espírito Santo de Deus transforme estas ofertas, estas oferendas, esses dons do pão e do vinho em corpo e sangue. Algumas pessoas falam epíclese, mas o correto é epiclese. É a ação do Espírito Santo de Deus sobre as oferendas. Em seguida, o padre vai lembrar, né, as últimas palavras que Jesus disse, né, junto aos seus discípulos na última ceia. Ele vai recordar quando Jesus se doa através do corpo e do sangue. Ele pega a hóstia maior, a hóstia grande, para vocês entenderem, e vai começar a primeira consagração, né? Mas antes disso, ele vai rezar algumas orações secretas, né, que nós chamamos de secretas, que vai ser a primeira assim: Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o pão da vida. Em seguida ele pega o cálice com vinho e vai rezar:
Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho, fruto da videira e do trabalho do homem, que agora vos apresentamos e que para nós se vai tornar o vinho da salvação. Em seguida, ele ajoelha, e vai lavar as mãos, onde ele vai falar: lavai-me, Senhor, das minhas faltas e dos meus pecados. E em seguida ele volta, para continuar, a consagração. Então, queridos irmãos e irmãs, nós temos que ter essa consciência que a consagração, ela vai nos fazer memória da última ceia de Jesus Cristo com os seus discípulos, onde ele fala para eles: tomai o meu corpo e comei, tomai o meu sangue e bebei. Para quê? Para que todos aqueles que acreditam, todos aqueles que tenham fé, possam fazer parte da mesa eucarística, ápice da nossa fé, ápice da fé cristã, ápice da fé católica, apostólica, romana. Eu costumo brincar com as crianças na catequese e essa é uma verdade, é uma brincadeira que é uma verdade muito séria. Por quê? Eu sempre falo para as crianças, a comunhão, ela alimenta a nossa fé, alimenta o nosso corpo como uma bateria de celular. Se eu não recarrego a minha vida com uma comunhão eucarística do corpo e sangue de Cristo, uma hora essa bateria, ela se acaba. Eu fico fraco, a minha fé fica fraca. Então a Eucaristia também tem esse poder de fortalecer a nossa vida, restaurar a nossa vida. Então, queridos irmãos e irmãs, ao consagrar o corpo e o sangue de Cristo, o Padre está agindo na pessoa do próprio Cristo, pedindo a ação de Deus através do Espírito Santo de Deus sobre as oferendas e lembrando a última ceia com os seus discípulos. Ao terminar esse momento da consagração do pão e do vinho que já se transformou em corpo e sangue de Cristo, lembrando mais uma vez, ao olhar para o pão, ele continuará sendo hóstia, mas ao olhar para ele com os olhos da fé, ele para mim é pão, corpo de Cristo. Ao olhar para o vinho, ele continua sendo vinho, mas aos olhos da minha fé e por aquilo que eu acredito, ele agora é sangue. E ao terminar essa consagração, o Padre agora vai fazer um convite para a comunidade olhar aquilo como um mistério de fé. E ele vai falar para a comunidade apontando para as espécies consagradas. Eis o mistério da fé. E a comunidade vai responder: anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ou seja, anunciamos a morte de Jesus, mas também anunciamos a sua ressurreição. E através dessa Eucaristia, nós acreditamos também na volta de Jesus. Vinde, Senhor Jesus, para nos salvar, para nos restaurar, para nos ressuscitar. Então, é um convite que o presidente, o padre, faz à comunidade para olhar com muita fé e amor este mistério de fé que acabou de ser realizado nas palavras do próprio Jesus Cristo, que foi consagrado o corpo e o sangue dele para a nossa salvação. Então, terminada esta oração, eis o mistério da fé, onde a comunidade responde, nós vamos dar continuidade à oração eucarística daquele dia, que a própria liturgia nos propõe. Nós temos várias orações eucarísticas e nós não vamos falar aqui uma por uma, mas nós vamos falar um detalhe importante para nós brasileiros acima de tudo. As únicas orações eucarísticas que têm resposta é no Brasil. Se você for ali no Paraguai, na Argentina, no Chile, algum país de fronteira aqui com o Brasil, não se assuste, porque lá não tem as respostas nas orações eucarísticas. Então, a partir desse momento, a igreja vai começar a rezar pela própria igreja, onde que ela vai lembrar do Santo Padre, o Papa, os bispos. Ela vai pedir para a comunidade reunida, como também ela vai pedir pelos nossos doentes e também por aqueles que já partiram deste mundo e estão na casa do Pai. Ou seja, os nossos entes queridos que já estão na casa do Pai. Então a igreja
reza pedindo, tanto por nós, tanto pela sua igreja, como também por aqueles que já partiram. Então, as orações eucarísticas, ela tem esse caráter celebrativo, de consagração, para inserir-nos, cada um de nós, neste mistério de fé. Obrigado, queridos irmãos e irmãs, que têm nos acompanhado nesses vídeos formativos. Não deixem de se inscrever nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, lembrando de acionar o sininho para receber as notificações e também dando o seu like. E quem quiser escrever algum comentário, pode escrever, fique à vontade. A sua observação será de grande valia para nós. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.